Oi, som, oi, Oi, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo deu uma ordem, dizendo ir para pregar o Evangelho a toda criatura. Né? No capítulo 24 de Mateus fala que o Evangelho será pregado para todo mundo, em testemunho a todas as nações. Ou seja, você que vai ouvir essa mensagem não vai ter desculpa de dizer que não ouviu. Provavelmente a mensagem já foi pregada para você algumas vezes, principalmente pessoas que estão aqui, já ouviram. Né? E é onde eu já passei por várias cidades aqui da Paraíba, pregando o Evangelho, já fui para outro estado também. Né? Puxado por quem, irmão? O senhor pede dízimo, o senhor pede oferta? Não, quem pede dízimo e oferta é bandido para pregar o Evangelho. Porque isso aqui é dado de graça. Paulo não cobrou, Jesus Cristo não cobrou, os discípulos apóstolos não cobraram, não. Isso aqui é tudo custeado pelo meu trabalho. Para você que não sabe, Paulo, ele era construtor de tenda, está lá em Atos, ele construía tenda, ele trabalhava. Ele disse, eu trabalho para não ser pesado para vocês. Né? Ele não pedia dízimo, não pedia oferta. Quem pede dízimo e oferta é bandido, estelionatário, para pregar o Evangelho, não existe isso. Dízimo era para a antiga aliança, que era para quem? Para os sacerdotes, os órfãos e as viúvas. Esses caras não são sacerdotes, esses caras são bandidos. Padre e pastor pregando o Evangelho para se enriquecer nas custas do povo. Né? Eu vou falar aqui sobre muitas coisas, e uma delas sobre essa idolatria aqui, ó. Imagem de escultura. Não, irmão, isso é tolerância religiosa. Pode chamar a polícia, eu não tenho medo. Já fui ameaçado já, né? De levar meu nome para o Ministério Público, já fui ameaçado de prisão, eu não estou nem aí. Vou continuar pregando do mesmo jeito. Se for para ir preso, eu vou. Né? Se for para ir preso, também eu vou do mesmo jeito. Né? Jesus Cristo foi morto porque pregou mentira? Não, ele foi morto porque pregou a verdade. E eu estou pregando para uma humanidade que gosta de ouvir mentira, porque se não gostasse de ouvir mentira, estava aí dentro desses tempos, não estava dentro desses tempos. Né? Aí o padre ensinando a você levar uma imagem de escultura para dentro de casa, um demônio, dizendo que aquilo ali é Deus, não, aquilo é demônio. Vá ler Oséias 4:12. E vá ler também 1 Coríntios capítulo 10. Né? Que fala que presta culto a ídolos, não está prestando culto a Deus, mas a demônios. Essa lei aí da tolerância foi criada por quem? Por pastores. Por pastores também. Né? Pastores também estão envolvidos. O pastor está envolvido na maçonaria por políticos, maçom e idólatra. Você pode olhar sempre quando tem uma missa ou alguma coisa desse tipo, quem é que está lá dentro do catolicismo? É quem? O governador, o prefeito, né? Por quê? A maçonaria está lá dentro. A maçonaria, para você que não sabe, ela controla tanto a política como a religião, né? A política e a religião está sendo controlada pela maçonaria, né? Assim como a mídia também do mesmo jeito. Você já viu a mídia falando da maçonaria? Nunca vai ver. A maçonaria ela pratica o ocultismo, o satanismo, né? E ninguém fala sobre isso, por quê? Porque tem medo. Você já viu ouvindo aqui com alguém aqui, agarrado aqui, pegado nas mãos? Não, sabe por quê? Porque eu não ando com covarde, não. Porque o Evangelho tem que ser pregado. Tem que ser pregado. Não é para obter lucro, não. Tem que ser pregado para salvar a alma. Né? Tirar a pessoa do sistema, do catolicismo romano, né? E do protestantismo, que veio do catolicismo. Né? Tudo servindo a Satanás. Né? São doutrinas de demônio, como está escrito lá em 1 Coríntios não, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Leia lá. Agora, se você gosta de mentira, vá lá servir ao pai de pastor, o pai mais de escultura, servir essa idolatria aqui da Festa das Neves, que é uma idolatria que está levando milhões, vai levar milhões para o inferno, porque desobediência é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui. Êxodo, capítulo 20. Olha o que aqui fala aqui, ó. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Isso aqui é mandamento de Deus. Né? Isso aqui não é mandamento de homens, não, de Deus. Não é doutrina de demônio, não está falando, não. Aqui foi o próprio Deus que escreveu, pela mão dele, pelo dedo dele.
dizendo que é para fugir da idolatria. Agora, se você quer servir esse demônio, sirva. Agora, saiba de uma coisa, que você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, capítulo 21 de Apocalipse, lê lá. Por estar servindo ao diabo. Né? Capítulo 20, a partir do versículo 1. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Deus estava falando para quê? Para o povo que ele tirou do Egito. Os hebreus, que estavam escravos lá há 400 anos. Né? E Deus tirou eles do Egito. Olha aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água, debaixo da água. Aquele demônio lá da Iemanjá. Né? Eu estava pregando lá na praia, fui ameaçado. Pelos Umbanda estavam lá, e chamaram a polícia, os policiais chegaram, coitados, chegaram lá, que eles não têm culpa. Né? Disse, liga, senão a gente vai te levar. Está tudo ali te ameaçando ali, dizendo que vai meter processo em tu. Eu digo, pode mandar ele meter. Fala, avisa eles. Né? Estavam os pessoal da capoeira, tudo lá, me arrodeando, e eu nem aí, vamos pregar para eles. Se fosse para levar um cacete, eu ia levar. Né? Aí os policiais disseram, ó, a gente falou aquilo ali porque a gente está querendo tirar você dali, que ele estava arrodeando você. Eu digo, eu vim preparado. Aí os policiais acharam que eu estava armado. Não, a minha arma é Cristo, a armadura do Espírito Santo. Eu não preciso. Né? Claro que eles têm que intervir mesmo. Né? Mas eu não tenho medo não. Já fui ameaçado pelo Ministério, para o meu nome para o Ministério Público e preso. Né? Maçom também já me ameaçou. Eu não estou nem aí, vou continuar pregando do mesmo jeito. Né? Porque são doutrinas. Os pastores lá serviram ao diabo, serviram a maçonaria, porque a maçonaria é controlada, como eu falei, controla, na verdade, as religiões e a política. Né? Está lá controlando tudo. E as pessoas brigando por político, esquerda, direita, esquece isso aí, rapaz. Isso é tudo jogo político, tudo jogo da maçonaria. Né? O diabo, esse reino aqui foi entregar ao diabo. O diabo que tem o controle de tudo aqui. Né? Ele que tem o controle. Por quê? Vai ler capítulo 4 de Mateus, para você ver o que foi que o diabo falou para Jesus. Né? Assim ele está oferecendo riqueza para esses pastores e padres. Né? Por isso que os pastores falam para você, você é uma bênção, você vai ter o melhor dessa terra, você é isso e aquilo. Vai lá servir a mamon ao diabo, vai lá correr atrás de dinheiro. Né? Ele fala isso por quê? Porque ele quer arrancar dinheiro seu, rapaz. Acorda. Vai ler Jeremias para você ver o que é que os falsos profetas falavam lá. Não vai acontecer nada não, Israel, não vai acontecer não. Daqui a pouco Deus diz mesmo assim, Jeremias, avisa, é esse povo, tudo isso que eu estou dizendo a você. Se ele não se arrepender, eu vou trazer fome, eu vou trazer peste, né? Eu vou trazer fome, vou trazer peste. Muitos deles vão ser mortos à espada e outros vão ser levados para o exílio, pela Babilônia, pelos caldeus, né? Para a Babilônia. Né? Assim são esses pastores e padres oferecendo isso para você, o próprio diabo oferecendo para vocês. Né? Tudo para a ganância dele. São falsos pastores, não pense que você vai ter o melhor dessa terra, não. As coisas vão começar a piorar. Né? As coisas vão começar a aumentar, as pessoas vão começar a passar fome, vai haver tragédia e mais tragédia, as pessoas vão morrer de câncer, vai ter câncer. Por quê? Por conta de uma desobediência, adoração à imagem de escultura. Porque no capítulo 16 de Salmo fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Se você serve ao diabo, pronto, você vai ser atormentado por câncer. Vai ler capítulo 28 também de Deuteronômio, para você ver sobre a maldição que Deus lançou lá no povo, por conta da desobediência. Não te curvarás diante delas, nem servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos teus pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, ou daqueles que me aborrecem. Quando você
Está diante de uma imagem de escultura, você está provocando a ira de Deus. Por isso que você vê muita gente atormentada aí, com câncer, nos hospitais, muita gente louca. Tem um rapaz que de vez em quando eu estou pregando aqui, ele fica com som e dançando aqui. Perturbação, espírito de demônio. Né? Assim é você servindo essas doutrinas aqui, ó, os pastores, os políticos, os satanistas, né? O ex-governador aqui, né? Que colocou aquele altar satânico que tem ali no outro lado ali. Você já passou despercebido, né? Vai ter um altar satânico ali que o governador aqui colocou. O ex-governador, na verdade, ele estava sendo investigado por corrupção, né? Mas ele mandou o delegado lá para outro estado. Você sabe quem eu estou falando, R, né? Mandou o delegado lá para outro canto. Por quê? Porque o negócio estava mal e foi revelado, né? Você já ouviu mais falar nele? Cadê ele? Sumiu, não foi? Ninguém viu falar mais nele, né? Viu não, né? As pessoas esquecem fácil. Tá aí os governadores ainda chegam à festa das neves, a festa de São João, tá aí a idolatria. Até evangélico que se diz cristão vem para essa porcaria aí, né? Para servir ao diabo. Se prostrar diante da rainha do céu, o diabo. Osés 14, leia lá. Continuando aqui. Eu mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Né? Agora vou aqui para 1 Coríntios capítulo 10. O povo de Israel, ele estava servindo a idolatria, ao mesmo tempo servindo a Deus. Aí Deus disse, ó, ou você serve ao diabo, ou você serve a mim. Não pode servir a dois deuses não, viu? Aí eu vejo pessoas quando chega o São João evangélico, viu? Vai dançar forró. Tem pessoas na minha família que fazem isso. Aí vai fazer uma comidinha de bolo, vai fazer um bolo, uma comida de milho, né? Eu não estou falando de milhos que é vendido aqui, né, na rua, como tem um senhor aqui que vende milho há muito tempo. Né? Eu estou falando, quando chega uma festa de São João, o pessoal vai pegar aquele milho e vai fazer comida para oferecer ao diabo. É isso que eu estou falando, não vamos confundir as coisas. Né? Eu estava pregando isso aqui ali na estação de ônibus. O rapaz ficou olhando para feio, ele estava vendendo milho. Eu achava que ele estava falando do milho dele, ó. Não, eu estou falando de comida. Do mesmo jeito que acontecia no templo lá de Jeremias, o povo falava, vamos oferecer comida à rainha do céu. O povo pegava, fazia o quê? Fazia bolo. Vamos preparar comida para oferecer ao diabo, a rainha do céu, né? A Aparecida, a São Jorge, São João, Santo Antônio. Vamos lá alisar o topo lá, o pau lá do Santo Antônio, para arrumar marido, né? Para arrumar mulher, né? Vai lá, né? Tudo idolatria, né? Continuando aqui, capítulo 10 de 1 Coríntios. Isso aqui foi Paulo que escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo aqui, ó, 14. Olha logo o que ele foi que falou. Olha o que Paulo logo disse, logo que disse aqui, ó. Olha o que ele disse, ó, portanto, meus amados, leia aí, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios, julgai o que digo. Né? Quando você lê o Evangelho de Cristo, você se torna sábio. Né? Você não vai dar ouvido a padre que está ensinando você a levar um demônio para dentro de casa, e não vai dar ouvido a pastor pedindo para você correr atrás de dinheiro. Né? Atrás de mamon. Né? O Deus do dinheiro. Né? Que é o pastor oferece aí, né? Eu falo para homens sábios, julgai o que digo. Aqui, ó, o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão
que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. O que é que ele quer dizer aqui? Né? Quando você come do sangue, bebe do sangue e come do pão, você está fazendo parte do corpo de Cristo. Agora você vai entender. Versículo seguinte, olha o que é que diz. Porque nós sendo muitos somos só um pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Quando a gente participa, né, do sangue, do cálice, do sangue de Cristo e do pão, a gente está fazendo um corpo com ele. Agora preste atenção aqui, Vede Israel, aqui vede a Israel segundo a carne, aqui vede a Israel segundo a carne, não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar. Quer dizer isso aqui? Quando você chega o São João, você está lá, aí está lá um familiar seu, vamos dizer que você é cristão, aí a pessoa prepara lá uma comida, né? E fala, hoje é São João, viu? Vamos comer, pronto. Aquela comida automaticamente já foi consagrada ao diabo. Aí você vai lá e come daquela comida. Você está se tornando participante do altar de demônio. Presta atenção, olha aqui, logo em seguinte, o que é que vai dizer? Aqui, Veja Israel, segundo a carne, não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar. O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu vos digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam a demônios e não a Deus. Entendeu agora? Quando você se torna participante do altar, chega a festa do São João, chega a ceia do Natal, chega não sei o quê, aí você está lá participando. Você está participando da mesa do demônio. Porque o que é sacrificado aos demônios não é sacrificado a Deus. O que é sacrificado aos ídolos não é sacrificado a Deus, mas sim a demônios. Né? Continuando. O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? É oferecido, e o que é oferecido aos ídolos é alguma coisa, mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Tá aí a festa. Vem quem quer. Agora se tu morre, sabe uma coisa, tu vai descer para o inferno. Se tu se torna participante disso aí. Porque lá no capítulo 21 fala que os idólatras não vão herdar o reino de Deus, vão ser lançados no inferno. Né? Continuando. Não podes beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos ciúmes do Senhor. Somos mais fortes do que Ele. Você é mais forte do que Ele? Hein? Não, irmão, a gente que está adorando imagem de escultura, está se prostrando diante de Maria, de Aparecida. Maria está morta, não foi Maria que morreu por tu? Foi Maria que ressuscitou? Não, Maria está lá. Ela vai ressuscitar. Capítulo 5 de João fala que aqueles que dormem lá vão ressuscitar. Um para a vida eterna, os que tiverem feito bem, e os que tiverem feito mal, para a morte eterna. Vão ser lançados no inferno. Né? O pastor não vai vir aqui pregar isso não, sabe por quê? Porque ele quer que você, esse pastor é uma bênção. Esse pastor aí, ó, ele só vai chegar aqui tocar um hinozinho, tocar um instrumentozinho, né? Dizer que tu é uma bênção, tu vai ter o melhor dessa terra. Não, pode continuar, viu? Vai ali, ó. Vai ali, toma um chopinho, vá brincar aí, vá comer, vá, né? Lá, né? Aí tu morre e vai pro inferno, pronto, perdeu tua alma. Continuando. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Né? A gente não é mais forte do que Ele, não. Você tem que entender uma coisa, que não é Deus que precisa de você, não. É você que precisa dEle.
né? Se você quer ser salvo, saiba de uma coisa, você tem que correr para os braços de Cristo, porque Ele que vai te salvar. Agora se tu corre para o braço do demônio, é para lá que tu vai. Porque no capítulo 25 de Mateus, ele fala que vai colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, né? As ovelhas que estiver à direita, ele vai dizer: chega, bendito meu Pai. Posso ir até aqui, está preparado desde a fundação do mundo para vocês. Né? Porque eu tive fome, me deste beber, tive sede, me deste beber, fome, me deste comer, fui estrangeiro, me hospedaste, estava nu, me vestiste, né? E aos que tiverem à esquerda, mas vai dizer o quê? Afastaram de mim, maldito, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Você tem que entender uma coisa: o inferno existe e o diabo já está condenado. E se você serve a ele, é para lá também que você vai. Eu tenho que ser sincero com você. Não adianta eu chegar aqui, falar lindo, bonito. Não, eu não sei falar lindo, nem bonito eu sou, né? Os pastores que gostam de ficar de gravata, de calça, né? Às vezes eu venho com uma calça aqui meio rasgada assim, parece que eu passei por cima da cerca, né? Eu não prefiro estar aqui bonito, botando uma maquiagem. Não, quem gosta disso aí é esse cara, né? Que eles gostam de ser modelo, né? Eu prego muito ali na praia, os caras ficam irados comigo. Às vezes aparecem alguns pastores lá, ficam irados, porque eu prego contra o sistema, né? Os pastores ficam bravos: não, irmão, prega isso não, tá errado. Eu digo: deixa de ser filho do diabo, vai pregar a verdade pro povo, vá. Aí fica bravo, fica bravo, né? Problema dele, e problema de quem não estiver gostando aqui. Eu não estou nem aí, eu tenho que pegar a verdade para você. Você tem que gostar de mim, não. Você tem que correr para Cristo, porque é você que precisa dele, né? Sabe de uma coisa: não é eu que preciso de você e você precisa de mim, não. A gente precisa de Deus, de Cristo, porque Ele quer nos salvar do fogo do eterno. Agora, para isso tu tem que crer, se batizar, deixar a imundícia e voltar para Ele, porque se tu continuar no pecado, tu vai para o inferno, né? Continuando, né? Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 18. Você quer saber o que é imagem de escultura? Imagem de escultura, ela já falou contigo já alguma vez? Quando tu abre a porta, né? Tu vai lá se benzer para ela e, né? Fala com ela, vê se ela fala contigo. A minha mãe fazia isso. Agora a minha mãe era cheia de doença, tinha perturbação mental, ela morreu nos meus braços. Ela tinha perturbação mental, tinha doença no fígado, doença nos ossos. Uma hora estava rindo, outra hora estava chorando. Era assim, né? Tinha diabetes tipo 2, que estava aplicando insulina, né? E adorava lá, estava adorando a imagem de escultura. Quando ela morreu, eu peguei a imagem de escultura e joguei lá fora. Digo: a partir de hoje, a minha casa só vai servir ao Senhor. Quebrei todinha a imagem de escultura. Assim é uma parecida que você tiver em casa, uma Maria, né? Um demônio do São João, que você tiver em casa. Quebra, rapaz, isso aí, ó. Aqui é o demônio de azul, viu, Aparecida? Teve um pastor que ia sendo preso, lá em São Paulo, que ele falou isso. Aí a maçonaria caiu em cima, os líderes dele, ó. Vai lá, viu, no Fantástico. Tá aí no Fantástico, pesquisa aí. Aí depois veio um Umbanda falando que a mãe do cara lá era evangélico, do Umbanda, que disse que não, eu apoio o que ele é homossexual, ele adora os demônios, mas a gente, né, tem que concordar, né? Tem que concordar. Não fala a verdade para ele, não. Diz para ele, se ele não se arrepender das imagens de escultura, da imoralidade sexual, de ser gay, se não vai para o inferno. Oxe, vai não, vai ler 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, para você ver o que diz. Vai ler capítulo 18 de Levítico, vai ver Levítico, de Levítico também. 1 Timóteo, capítulo 1, lê também, né? Eu já fui ameaçado, eu não estou nem aí não. Eu já fui ameaçado de prisão, não é homofobia, irmão, é tolerância religiosa. Meu nome vai para o Ministério Público, meu nome pode ir lá para... Pode ir lá para os ramais, lá, né? Vai matar só o corpo, né? Jesus Cristo disse para a gente não temer a homem, a gente deve temer a Cristo, porque ele pode pegar tanto o corpo e a alma e lançar no inferno. Vai matar só o corpo, vai matar só o corpo, né? Capítulo 2 de Abacuque, a partir do versículo 18. Olha o que é que diz sobre mais de escritura, esse lixo que tu tem em casa. Né? Tolerância religiosa, problema teu. Né? Imagem de escultura é lixo, rapaz. Está adorando o demônio, está trazendo perturbação para tua casa, rapaz. Se arrepende. Né? Capítulo 2 de Abacuque, a partir do versículo 18. Adora só o Senhor Deus, só Ele.
Ele está procurando verdadeiros adoradores. Que o adora o Espírito de verdade. Aí tu vai adorar um barro e jogar no chão, quebra, pronto, ali meio fica. Porque ele tem Espírito dentro dela, não é Deus, é demônio, é barro. Né? Continuando aqui, ó. Ei. Eu faço desafio contigo, presta atenção. Chega para o teu pastor e diz, pastor, prega sobre imagens de escultura. Fala sobre as imagens de escultura, a maçonaria, vai ele vai falar, eu duvido ele falar. Ele vai dizer, não, vamos respeitar, né? Mas saiba, no dia do julgamento de Deus, lá em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, Deus vai querer saber apenas uma coisa, se teu nome está escrito no livro da vida, e se você adorou unicamente a Ele, se não, se teu nome não estiver escrito no livro da vida, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. É só isso, né? É só isso que ele vai querer saber. Agora chega para o teu pastor e pede para ele pregar, eu duvido ele pregar, ele tem medo, ele se treme todinho, principalmente se ele vê carro da polícia, ele se treme todinho na barra. Né? Ok, não, é tolerância religiosa. Eu já vi muita gente falando isso para mim. Não, irmão, está na lei. Se falar dos homossexuais é homofobia. Se falar das imagens de escultura, tolerância religiosa. Bando de covarde. É covarde, rapaz. É covarde. Né? Eu pergunto na praia, eu disse agora, aqui tem juiz, aqui tem advogado, não tem? Que adora os diabos. Os animais de escultura. Me processa. Fica lá no restaurante lá comendo. Digo, vai, mete o processo em mim. Aqui, tá filmando aqui também, ó. Tá filmando, né? Por que você acha que eu filmo ali? Né? Continuando. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 18. Você tem a imagem de escultura dentro de casa. O padre lá na missa, quando ele está lá falando para você sobre imagem de escultura, presta atenção que é a imagem de escultura. Aqui, Abacuque capítulo 2 é um livro pequeno, de 3 capítulos. Aqui, ó. Capítulo 2, a partir do versículo 18. Aqui, ó. Que aproveito tem a imagem de escultura, depois que o seu artifício a esculpiu. Ou seja, que proveito tem uma imagem de escultura quando o artifício lá vai lá e modela ela todinha? Tem algum valor? Ela tem algum valor? Preste atenção aqui, ó. Que aproveito tem a imagem de escultura depois que o artifício a esculpiu. Ela é uma imagem de fundição. Uma imagem de fundição que ensina mentiras. A imagem de escultura, ela é uma imagem de fundição feita por homens que ensinam mentiras. Que ensina mentiras. Para quem a formou, confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Né? Ai daquele que diz a madeira, acorda, ou a pedra muda, sem vida, levanta, pode isso ensinar, ou eis que está coberta de ouro e de prata, mas tais objetos, de forma nenhuma, dentro dela não tem fôlego. Ou seja, imagem de escultura dentro dela não tem fôlego. E você já viu alguma imagem respirando? Ou alguma imagem andando? Bota lá no chão para ela andar, ver se ela anda de igual, minha filha, anda. Né? Quando tiver aquela... Como é que se diz aquele... Eu esqueci o nome. Que tem ali nas neves ali da Penha. Né? Todo ano. Aí vai uma multidão, não precisa nem chamar. Né? O diabo mesmo que escolhe o filho, vamos lá, agora adorar a mim, o demônio. Aí vai lá o povo pegando a imagem de escultura, botando em cima no braço, levando, que ela não consegue andar, bota lá para andar com vocês também, rapaz. Né? Ela não consegue andar não, né?
Ei, já viu alguma imagem andando já? Já ela já falou alguma vez contigo, ela já chorou? Não, irmão, mas a feira lá botou lá, ó, uma imagem chorando. Não, aquilo ali é água. Antes do vídeo ele molha um colinhozinho no olho e faz o vídeo. Para dizer que a bichinha tá chorando. Bichinha não, demônio. Né, país? É não, viu? É mentira. O padre está ensinando você a levar o diabo para dentro de casa. Continuando aqui. Mas aquele que desamadeira a corda, ou pedra sem vida, desperta. Pode isso ensinar. Esse que está coberto de ouro e de prata, e não há fôlego de forma alguma dentro dela. Mas o Senhor sim, Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Né? Deus, Ele está no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra. Né? Deus, Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores Espírito de verdade. Né? Deus não é uma imagem esculpida por homens, não. Ali é comércio. Tu já viu algum pai dando uma imagem para tu? Não, tem que comprar. Né? Tem que comprar. Né? Ou seja, é comércio, tudo é comércio. Um livrinho, um santinho daquele, as bolinhas lá do texto que você tem que estar rezando, fazendo 100 rezinhas, que não vale de nada a rezinha. Né? Pegando aquelas bolinhas, 100 rezinhas, acender uma vela do tamanho desse posto aí. Ó. Realmente o tamanho daquele posto ali assim. Né? Para ver se o seu cônjuge não, o familiar seu vai sair lá do purgatório, né? Vai sair não, viu? Vai viver pelo resto da eternidade no inferno. Né? Porque ele teve a chance em vida. Né? E salvação é em vida. A salvação é em vida. Né? Depois que morre, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27 fala que está determinado o homem morrer uma só vez. E após isso o juízo. O juízo, você vai passar pelo juízo. Tudo que você tem feito com o seu corpo, você vai prestar conta. E uma delas é adoração a esse diabo, imagem de escultura. Capítulo 21 de Apocalipse, olha o que é que fala, para encerrar aqui. Antes de vir para o capítulo 21 de Apocalipse, vou ler para você capítulo 6 de 1 Coríntios. Olha o que é que diz aqui, ó. Você que adora ídolo, esculpido por homem, imagem, né, que para nada serve, a não ser para ser jogado no lixo. É só para isso que serve, porque para nada serve aquilo ali, viu? Serve não. Capítulo 6 de 1 Coríntios fala exatamente sobre a idolatria. E aqueles que servem isso aqui vai ficar de fora, não vai herdar o reino de Deus. Olha o que é que fala. Capítulo 6, a partir do versículo 9 de 1 Coríntios, olha o que é que fala. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar. Nem os fornicadores, ou seja, aqueles que praticam sexo fora do casamento, né, a prostituição, nem os idólatras, nem os adúlteros que se separam a casa de novo, né, nem os afeminados, gay, homossexual, gay, homem com homem, mulher com mulher, né, porque Deus criou homem com homem com mulher. Deus criou mulher e homem. Eita, enrolou tudo aqui. Deus criou homem e mulher. Deus não criou homem com homem, mulher com mulher. Não existe, né? Não, irmão, tem que respeitar, ó, tem que respeitar. Eu tenho que avisar ele, mas aí é ele Deus. Se ele não se arrepender, já não é comigo, né? A minha obrigação é levar a mensagem, o que está escrito aqui. Nem os afeminados, homem com homem, mulher com mulher, gay e lésbica, lá vai. Nem os afeminados, nem os abusadores de si mesmos,
como o do sexo masculino, entendeu? Pronto, continuando. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, olha, os cachaceiros. Festa das Neves chegou, né? Vai rolar um forrozinho, já tava tocando aquela música ali de como é? Esqueci o nome. De Seresta, sei lá que xinga aquilo ali. Vamos continuar ali. Aqui. Tava tocando ali a música de brega ali, né? Aí o povo vai lá ouvir música e toma cachaça pra cima. Nem os bêbados, olha aqui, ó. Nem os bêbados. Nem os defamadores, nem os extorquiadores, ou seja, os estelionatários que ficam extorquindo dinheiro, pregam o evangelho para arrancar dinheiro do povo, bandido. Aqui nem é pastor, aqui nunca foi cristão, nem servo de Deus, não, ali é servo do diabo mesmo. Viu? Construindo o templo, com sua regalia, comprando um apartamento, luxando nas custas do povo. E o povo passando fome dentro dos templos, né? Aí o padre e o pastor tomam lá, toma mentira lá, né? Compõe mais de escultura, leva o diabo para casa, viu, minha irmã? Viu? Abençoada. Vai correr atrás de dinheiro, viu? Paga dinheiro para mim também. É assim que ele diz, né? São lobos devoradores, né? Pastor e padre ensinando mentira para o povo, para o povo adorar o diabo. E o povo está caindo, o povo gosta da mentira. Por isso que a porta é larga, muitos vão descer ao inferno por conta disso. Continuando aqui, ó. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os defamadores, nem os extorquiadores, estelionatários, herdarão o reino de Deus, né? Não vai herdar o reino de Deus. Uma delas é a idolatria, que é o assunto que eu estou pregando aqui, né? É o que vai arrastar multidões, tá? E a idolatria da festa das neves, né? Tem o São João, aí já emenda, vem aí o dia 5, né? Roberto fala, né? Que nunca morre, vai tocar ali na praia, né? Aí vai o fã lá, Deus, estude o fã, eu vou estar lá, viu? Vou estar lá, evangelizando, não escutar não, escutar aquele filho do diabo não, eu vou estar lá para pregar o evangelho, para anunciar, né? Vou estar por lá, se Deus quiser, se assim Deus permitir. Continuando, né? Capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21 de Apocalipse, a partir do versículo 21, a partir do versículo 7, do 7 ao 8, que diz assim, ó: aquele que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os devassos, os feiticeiros que vivem na macumba, adorando a Iemanjá, aquele diabo lá, Iemanjá, né? Vive na macumba, sabe que você está adorando o diabo se você está na macumba, né? No catolicismo do mesmo jeito também, não muda nada. Continuando aqui, ó. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os devassos, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos terão sua parte no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Idólatra, feiticeiro, mentiroso, né? Esse filho do diabo, pastor e padre, ensinando mentira para o povo, extorquindo dinheiro, né? Os extorquiadores, como fala no capítulo 6 de 1 Coríntios, né?
A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Né? Você ouviu? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Se você está na idolatria, está nesse demônio aqui, ó. Né? Todo ano aí vem o governador, o prefeito, né? Vamos levar o povo a adorar o diabo. Aí bota aí daqui a pouco vem Pablo vem tocar aí. Aí tome. Aí vem o marido, traz sua esposa, os caras olhando para ela já olhando para o cara lá. Eu ia pregar exatamente sobre isso, o adultério, né? Mas Deus me mostrou para me pregar sobre isso aqui. Você viu aquele caso lá? Ó, isso aqui já está profetizado pelos profetas de que ia acontecer isso. Você já percebeu que o assassinato de mulheres está aumentando? Você já parou para pensar o que é isso? Parou não, né? Você sabia que lá em Provérbios já fala sobre isso? Provérbios, capítulo 6, leia lá que você vai entender o que eu estou falando. Provérbios, capítulo 6, lembre disso, Provérbios capítulo 6. Né? E vá para o capítulo 24 de Mateus, que fala que antes da vinda de Cristo, o povo vai estar em festa, vai estar bebendo, comendo, se prostituindo, fumando maconha, né, na cachaça, né? Casando-se, dando-se em casamento, né? Se separando, virando adúltero. Coisa que é inaceitável diante de Deus. Você já leu Malaquias 2,16? Malaquias 2,16. Você acha que foi Deus que criou o divórcio? Vá ler Marcos 10 também, e você vai entender o que foi que Jesus Cristo falou para os fariseus quando chegou para falar sobre isso. Né? Não vou estender muito disso não. Mas se você não entendeu o que eu falei, pode vir aqui que eu passo para você os versículos. Por conta de estar havendo muito assassinato de mulher. A chave está lá, capítulo 6 de Provérbios. Pronto, basta você ler. Deus te abençoe. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe. Dizem que ela estava aparecendo nos vidros das janelas, que ela estava aparecendo nos vidros das janelas. Mas se eu quebro o vidro, também eu quebro ela. Se o vidro quebra, também quebra ela. Fala, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estou encerrando aqui aqui a idolatria aqui, ó. Colocar aqui a abominação aqui da festa da reza aqui. Olha, é bom, né? Seria bom, né, que se o padre, né, colocasse essa música aqui, ó, para as pessoas, né, ouvir lá, os católicos. Tá cheio de gente aqui mesmo, ó. Tava pregando aqui o evangelho aqui, né? Tô encerrando. Na verdade eu tava trabalhando, eu trabalho de Uber aqui em João Pessoa. Aí tô terminando aqui, aí já vou, né, encerrar aqui, vou voltar pra pregar. Pra pregar não, né? Eu vou encerrar aqui, guardar os negócios, mas eu vou evangelizar, que eu tenho os conflitos aqui. E depois voltar a trabalhar. Deus abençoe vocês, meu irmão. Fica na paz.